Fala pessoal, eu sou o Paulo, sou colecionador de action figures há 8 anos e o intuito desse canal é trazer conteúdo relacionado à coleção de action figures e pretendo trazer aí, de repente, alguns reviews, algumas dicas também e quem sabe até algumas notícias, né? E como primeiro vídeo, eu achei legal eu iniciar já mostrando a minha coleção para vocês. Bom, eu sou colecionador de Marvel Legends, Marvel Select e tem algumas outras marcas aí também que eu tenho, né? Mas em poucas quantidades, é principalmente Marvel Legends e Marvel Select. É, Meu foco principal é MCU. Tem algumas coisas comics e algumas coisas de videogame também, mas o principal é MCU, né? Marvel. E, bom, vocês estão vendo aqui minha coleção aqui atrás. Eu vou mostrar para vocês de forma mais detalhada cada um desses nichos aqui. Beleza? E vamos iniciar esse canal aí fazendo um tour pela minha coleção. Bora lá? Bom, na minha coleção eu tento separar as figuras de uma maneira que faça sentido, né? Então, embora todos ali façam parte, né, de um grande universo compartilhado, eu gosto de separar de repente por filme ou até mesmo por sentido, né, de acordo com as histórias e tudo mais. E até mesmo pela escala, né? Eu sou bem criterioso em relação à escala. Eu não gosto muito de misturar figuras ali que não estão na mesma escala, beleza? Então eu vou iniciar pela parte superior esquerda e a gente vai descendo aqui até chegar na minha coleção principal de Marvel Select aqui embaixo. Bom, iniciando aqui em cima então, eu tenho a minha coleção do primeiro filme dos Vingadores, né? Então são aí os 6 Vingadores originais, né? Mais o Loki e o Nick Fury, tá? Essa coleção aqui tem bastante coisa meio que misturada, né? Porque a gente não tem uma coleção muito completa do primeiro filme dos Vingadores, até pela data, né? Como o filme foi lançado em 2012, Marvel Legends ainda não era tão forte, pelo menos ali sobre a direção da Hasbro, né? A gente não tinha ainda uma linha muito forte. Então, assim, iniciando aqui com esse Nick Fury, ele é daquele pack que vem junto com o Phil Coulson e também a Maria Hill, tá? Na sequência aqui a gente tem o Gavião Arqueiro. Esse Gavião Arqueiro é o Gavião Arqueiro Era de Ultron, também vem naquele pack junto com o Thor, com a Viúva Negra e com o Bruce Banner. Porém, eu estou usando a head do Falcão, do Gavião Arqueiro da série, tá? Que é uma head muito mais, que lembra muito mais o ator, né? O Jeremy Renner. Pode ver que ele tem até aquele curativo ali na testa, que é da série. O Thor é outro também que é um pouco de mistura aqui, né? Esse corpo é do primeiro filme do Thor, do filme do filme do Thor solo, né? O primeiro. Essa head é do Thor Love and Thunder, a head do Thor Ravager, né? Que usa aquele coletinho lá do Star-Lord. Então, eu tô usando essa head, ela encaixa muito bem no Thor, então combinou bem. E o Mjolnir é um Mjolnir genérico, é esse aqui, se eu não me engano eu peguei do Thor Endgame, que é aquele azul que eu pintei de prateado, até dá pra ver um pouco do azul ali. No meio a gente tem o Capitão América, né? Esse Capitão América é o relançamento, né, naquela Wave Endgame. Eu não me recordo agora se é do Bro Thor ou se é do Professor Hulk, mas é esse relançamento com a head atualizada e também a pintura atualizada. Esse Homem de Ferro é da coleção da Marvel 10 anos, né? Que é a Mark 7, é bem bonita. Essa Viúva Negra é a Viúva Negra da coleção Walmart, de quando foi lançado o primeiro filme dos Vingadores. Eu ainda não peguei a nova versão, que foi relançada na coleção Saga Infinito, Saga do Infinito, né? Ainda pretendo atualizar ela. Esse Hulk é o Hulk Era de Ultron. Esse não é a versão do pack com a Hulkbuster. Essa é a versão solo dele, né? E aqui atrás eu tenho o Bruce Banner, também Era de Ultron, que é justamente o que veio no pack, junto com esse Gavião Arqueiro aqui. E aqui em cima eu tenho o Loki. Esse Loki, ele é... Só vou esperar focar aqui. Ele é um Loki Marvel Select. Ele foi lançado junto com o primeiro filme do Thor. E ele vem com outro cetro, ele vem com o cetro do Odin, que eu troquei, eu comprei um chaveiro no AliExpress, que é justamente o formato
do cetro que o Loki usa nos Vingadores. E daí eu substituí aí. E essa é a minha coleção Vingadores. Bom, passando aqui pro lado então, a gente vai começar a ver algumas figuras mais recentes, né? Esse nicho aqui eu digo que é o meu nicho da fase 4, 5 e um pouco da fase 6 também, né? Um nicho pós-endgame. Então a gente tem uma mistura aqui de algumas coisas, né? Então assim, iniciando aqui no canto esquerdo, eu tenho o Loki clássico, né? Da série do Loki. Eu gosto muito dessa figura. Apesar dessa figura ser bem baratinha, né? O pessoal parece que não tem tanto interesse nela, né? Mas é uma figura bem legal, tem uma segunda head também muito bem feita. Aqui tá o Odin, né? O Odin não tá na fase 4 em diante da Marvel, porém eu não tinha outro lugar para pôr ele acabou vindo para cá junto com o Loki e com o Thor. Aqui do lado eu tenho o Thor Love and Thunder, né? Também com uma head, essa head aqui é a head justamente do Thor Mundo Sombrio, que foi lançado agora na coleção Saga Infinito. Eu tive que adaptar o encaixe da cabeça, mas eu acho que combinou muito bem com esse Thor, né? Até porque é um Thor mais brincalhão do Love and Thunder. Então essa head sorridente do Thor acho que combinou bastante com ele ali. No centro eu tenho a Feiticeira Escarlate, né? Na versão do WandaVision. E logo abaixo dela o Loki, da série do Loki. Essa aqui é a versão que vem com o Tesseract, né? Que eu considero aí uma das melhores séries da Marvel, a série do Loki. E ainda aqui na parte de trás a gente tem o Sentry, da coleção Thunderbolts, e o novo Falcão, né, o Joaquim Torres, se não me engano. Ainda aqui na parte, em destaque aqui, eu tenho o Demolidor, que é a versão do Born Again, uma figura que eu gosto bastante. Eu peguei essa figura no final do ano passado, né, uma figura bem recente aí na minha coleção. Aqui a gente tem aí a Helena Belova, né, a nova Viúva Negra, e do lado dela o Red Guardian, formando aqui o time dos Novos Vingadores, né, o Avengers with a Z. O Falcão, o Soldado Invernal, essa é a versão da série Falcão Soldado Invernal, porque Thunderbolts não lançou nenhuma versão do Bucky. Aqui atrás tem a Sylvie, junto com o Loki. Bem no centro aqui tem o Sam Wilson, o novo Capitão América. Eu pretendo pegar a versão do Brave New World, mas por enquanto esse aqui está sendo o meu Capitão América da coleção. Logo atrás tem o John Walker, o agente americano. Também a versão do Thunderbolts. Shang-Chi, é um filme que eu gosto pra caramba, bem legal, filme da fase 4 aí. E no cantinho aqui, o time de Wakanda e o Namor, junto com a Shuri e o M'Baku. E bem em destaque também aqui no canto, o Frank Castle, Punisher. Esse rifle aqui não vem com ele, tá? É um rifle da Ellie, do The Last of Us. Mas eu consegui encaixar bem legal na mão dele, ficou bem bacana. Então, embora basicamente essa galera aqui, boa parte vai estar no novo filme dos Vingadores, né? O Avengers Doomsday. Com exceção talvez do Demolidor e do Punisher, acredito que não. Mas são figuras que eu quis dar um destaque, que eu gosto bastante. E essa é a minha coleção aí, pós-Endgame. Bom, desviando um pouquinho do MCU, nesse nicho aqui da parte superior direita aqui, é o meu nicho Gamerverse, né? Seria aí o universo dos jogos aí. É uma mistura de The Last of Us com God of War, Uncharted e os games do Homem-Aranha da Insomniac. Então logo aqui no canto a gente já começa com a Gata Negra, também lançado ano passado, né? A versão do segundo jogo. O Miles, também a versão do segundo jogo. E o Homem-Aranha, que utiliza aí o corpo do Spider-Man Renew Your Vows, né? Que é um corpo bem articulado, que tem articulação até no dedão, né? E aqui, bem aqui na parte de trás, o Homem-Aranha com o traje negro, né? O traje do simbionte, também do Homem-Aranha 2. E acho que a principal figura dessa wave, o Venom, né? Esse Venom é muito bacana. É uma das minhas figuras favoritas, lançadas aí no ano passado. Tanto é que eu não consigo nem colocar ele de pé, ele tem que ficar meio
meio curvado, porque senão ele bate ali no teto do meu quarto, de tão alto que é essa figura. Passando aqui pro lado, eu tenho o pack da Ellie com o Joel, The Last of Us Part 2. Esse pack aqui é muito legal, muito bacana, tem muito acessório, muitas opções. Eu optei por deixar a Ellie com o arco, até porque o rifle dela eu deixei com o Punisher, mas tanto ela quanto o Joel tem várias armas, tanto armas de fogo como armas brancas, machado, faca. Deixei algumas flechas ali também. O Joel tá só com a pistola dele ali, o revólver dele, na verdade, né? Muito bonito essas figuras. Outro pack sensacional. Essas figuras são todas da NECA, né? NECA Toys. Que é outro pack maravilhoso, que é o pack do God of War, do God of War 2018. Que é o pack que vem com o Kratos e com o Atreus. Também não tenho o que falar dos acessórios. Tem as lâminas do caos, tem o machado, né, o Leviathan X, o Atreus com o seu arco, com as suas flechas, tem as facas, a cabeça do Mimir, tem vários efeitos para pôr no machado, tanto nas espadas também. Então assim, é um pack maravilhoso, tem até o escudo aqui, ó. Muito bacana, vale muito a pena. E para fechar aqui a coleção de jogos, o Nathan Drake, protagonista aí da série Uncharted, uma das minhas séries favoritas de jogos. Eu gosto de todos os jogos da série. Esse aqui é a versão do Uncharted 4. Essa figura aqui não é oficial, tá? Esse aqui é um bootleg. A gente consegue perceber até pelos detalhes de pintura, que é bem inferior às outras duas. Esses dois packs aqui são oficiais da NECA. Comprei na loja da Iron Studios. Agora esse aqui não. Esse aqui ele é um bootleg. Ele é muito bem feito, mas ele é um clone, é um clone chinês. Não é a versão oficial, apesar de ser muito bem feito. E essa é a minha coleção Gamerverse, né? Na verdade, seria uma coleção PlayStation, né? Que são todos aqui exclusivos da PlayStation. Saindo aqui da coleção Gamerverse, eu vou passar então para minha coleção dos vilões do Homem-Aranha, as versões comics. Então, tanto aqui na parte de fora do nicho, eu tenho algumas figuras do X-Men, que é uma futura coleção que eu pretendo ter, uma coleção de X-Men Comics. Essas aqui são as versões da série animada, né? Tem um Dentes de Sabre aqui também. E, bom, eu tenho muitas figuras do Homem-Aranha, então a gente vai ver Homem-Aranha para tudo que é canto aqui. Figura do Stan Lee. Esse Peter, que também ele costumava ficar no nicho de No Way Home, mas agora esse nicho está tão lotado que ele teve que vir para cá. E o Homem-Aranha da primeira aparição também, que é um Homem-Aranha bem legal. Mas eu acho que o meu favorito é essa versão aqui, que utiliza o mesmo corpo do primeira aparição, porém com as cores clássicas do Homem-Aranha. Esse aqui é do pack do Amazing Friends, que é baseado num desenho do Homem-Aranha que passava ali na década de 80. Bom, então iniciando com o Homem-Aranha, né, minha figura de destaque aqui. Também o Dr. Octopus. Esse Dr. Octopus aqui, ele tem os tentáculos, um tentáculo customizado que eu fiz, né, eu e o pessoal que me ajudou também. Tem vídeo aqui, tem vídeo no meu Instagram mostrando quando eu fiz essa modificação. Ficou bem legal, elas são de metal e tem arame no meio, você consegue fazer várias poses com ele. Ficou bem legal. E logo aqui na lateral a gente tem o Venom. Esse Venom, eu não lembro exatamente qual a wave que ele veio, mas esse visual aqui remete muito à primeira aparição dele, né, do Todd McFarlane lá na edição 300 do Homem-Aranha. Logo aqui do lado a gente tem o Kraven, que é a versão da série animada, que é um repaint, né, daquele primeiro que tinha sido lançado. Logo acima também tem o Duende Macabro, também da série animada. Eu tive que fazer algumas modificações. Eu tô fixando ele com arame aqui para ele ficar nessa posição de voo. E eu colei com dupla face o planador no pé dele, porque era horrível de encaixar. Todo mundo reclama aí desse Duende Macabro. Mas, bom, ficou uma pose, consegui fazer uma pose até que bem legal. Aqui atrás tem o Shocker, escondidinho ali. Esse Shocker também é uma figura bem bacana, bem legal. Bem no centro aqui o maior vilão do Homem-Aranha, né, o Duende Verde. Esse Duende Verde é o Duende Verde da coleção do VHS, que vem com a Mary Jane. Porém eu não comprei o pack fechado, né? Eu comprei ele solto, então eu não tenho a Mary Jane. Tenho só o Duende. Na lateral tem o Abutre. Esse Abutre aqui
Cara, é uma figura muito legal, que foi difícil de conseguir, mas eu consegui com um preço bem bacana. Tá aqui em destaque, né? Essas figuras que voam, fica bem legal na coleção. Logo aqui abaixo eu tenho aqui tanto o Homem de Areia quanto o Rhino, né? Então, o Flint Marko e o Alexei. Esse Rhino aqui também da coleção Retro Card, né? É muito legal, muito bacana. Que utiliza o corpo que era de uma BAF do Rhino, que eles basicamente deram duas headscopes novas, né? Uma pintura nova, ficou muito legal, ficou perfeito. Esse Homem de Areia também, né? Que utiliza o corpo do Hydro-Man, bem bacana. E aqui no canto o Lagarto, também do Retro Pack, né? Então a maioria dessas figuras aqui era dessa coleção da coleção retrô do Homem-Aranha, com algumas exceções, né, algumas figuras mais antigas. E esse aqui é do pack. Esse Dr. Octopus não é o primeiro lançado, não é o que tem o óculos verde, né? Esse aqui é do pack com a Silk, mas eu também comprei ele solto, então eu não tenho a Silk. E essa é a minha coleção comics do Homem-Aranha. Bom, saindo um pouquinho agora dos nichos aqui, eu vou mostrar um pouquinho a galera que tá nesses espaços, né? Que basicamente é a galera que não tem uma coleção própria, né? Isso aqui eu já mostrei um pouquinho anteriormente, né? E aqui, entre esses dois nichos, eu deixei essas figuras em bastante destaque, porque são figuras que eu gosto muito, que são as figuras do Homem-Aranha da trilogia, né? Da trilogia do Sam Raimi, com o Tobey Maguire. Essas aqui são figuras ali, tem figuras Toy Biz e também tem algumas figuras da transição ali entre quando a Hasbro comprou os direitos da Toy Biz da linha Marvel Legends. Então logo aqui no canto a gente tem o Venom. Esse Venom é oficial do Homem-Aranha 3, embora ele não se pareça com o Venom do Topher Grace no Homem-Aranha 3, é que ele foi baseado em artes conceituais, então ele lembra muito mais o Venom dos quadrinhos do que o Venom que a gente viu no filme, né? Inclusive ele tem a língua, coisa que o Venom do filme não tem. Aqui atrás a gente tem o Homem de Areia, também uma figura que já é da era Hasbro, né? Da transição ali, quando ela comprou os direitos. É uma figura bem limitada em questão tanto de articulação quanto de pintura e tudo mais. Mas, bom, é legal ter essa versão para representar aí o Homem-Aranha 3. Bem em destaque aqui a gente tem uma das minhas figuras favoritas de toda a coleção, que é o Homem-Aranha Superposable, né? Que é o super articulado, que ele tem aquelas articulações individuais nos dedos, no pé. Essa figura que eu tive na minha infância. Não exatamente essa, né? A minha que eu tive na infância eu detonei. Depois eu tive que gastar uma nota para comprar esse aqui. Mas isso aqui está num estado muito bom. Já faz bastante tempo que eu tenho ela, já faz alguns anos. E continua bem intacta a pintura. Então, muito cuidado com essas figuras aqui. E o Dr. Octopus, também eu tive na minha infância, esse mesmo Dr. Octopus, que é a versão que vem com os tentáculos com arame. Você consegue dobrar aqui eles. Então, assim, eles ficam... Essa batalha deles aqui bem em destaque, que eu gosto pra caramba. São figuras muito bonitas. Bom, e aqui no lado eu tenho... Esse aqui é uma figura mais recente, que é o Homem-Aranha do traje negro, né? Isso aqui foi lançado ano passado, que é basicamente um repaint do Homem-Aranha que eles lançaram no Way Home, com exceção que eles deram uma head sculpt nova, do Tobey Maguire aí, emo, né? O Bully Maguire. E eles trocaram a peça do peito aqui para ter o símbolo correto do Homem-Aranha, mas de resto é a mesma figura bem legal, a pintura bem legal. E aqui atrás, também de Homem-Aranha 3, o Harry Osborn, que sofre do mesmo problema do Homem de Areia ali que eu mostrei. É bem limitado em questão de articulação, né, escultura, pintura também. Então elas ficam até meio que escondidas ali atrás, mas de qualquer forma tá aí representando esses vilões aí do terceiro filme. E do segundo, né? Passando aqui pro lado, outra figura que é bem rara, que eu gosto bastante da minha coleção, que é o Homem-Aranha do final do filme, né? Todo com esses danos de batalha, né? Com a roupa toda rasgada, quando ele luta com o Duende no final do filme. Tá aqui em destaque aqui também. E o próprio, né? O Duende Verde. Também, todos esses aqui da Toy Biz. Nesse aqui não é a versão que foi lançada pela Hasbro, essa é a versão que a máscara dele sai. É a versão lá de 2002 mesmo.
Muito legal, eu adoro essa figura aqui. Aqui atrás o Jonah Jameson, também da mesma coleção, Toy Biz. E aqui em cima o Homem-Aranha principal daquela wave, com a Mary Jane, todos aí do primeiro filme. Esses dois aqui eles utilizam o mesmo corpo, né? Em tese, né? Porque esse aqui tem alguns detalhes esculpidos nele, então é um molde diferente, mas é as mesmas articulações, a mesma mecânica ali. Então, basicamente é uma coleção do primeiro filme do Homem-Aranha. E passando aqui do lado, tem algumas figuras do Tom Holland. Tom Holland aí que tem vários trajes, né, em todos os filmes que ele apareceu. Então, eu tinha um nicho só dedicado ao Homem-Aranha, mas eu tive que desmanchar esse nicho por falta de espaço e para colocar outras figuras, né? Então essas figuras acabaram passando aqui. Esse aqui é o traje do primeiro filme dele, do Homecoming. Essa mochila aqui que eu peguei do Peter. Essa aqui é a versão, é o traje que ele usou no segundo filme, né, do Longe de Casa. Porém, essa é a versão do terceiro filme, No Way Home. A gente consegue perceber por esse detalhe aqui no cinto, né? Que vem com essa outra head aqui, que essa aqui é um exclusivo da Walmart. Aqui a gente tem o traje integrado. Essa aqui é a primeira versão, que foi lançado solo. E essa head aqui eu peguei do Aranha de Ferro e pus nele aqui. O Night Monkey, que é também do Longe de Casa, né? O traje aí que a SHIELD fez que o Nick Fury fez pro Homem-Aranha, para ele não ser reconhecido lá em Braga. E o traje caseiro do Peter, do primeiro filme, do Homecoming, que ele utiliza lá no finalzinho na luta contra o Abutre. Então aí fica as minhas figuras aí do Tom Holland. Bom, saindo aqui do Homem-Aranha então, entrando para um nicho bem recente que eu montei também, que é o nicho do Quarteto Fantástico. Todos esses Homem-Aranhas aqui, eles costumavam ficar aqui. E aí eu tive que sacrificar esse espaço justamente por uma boa causa, que é por essas figuras do Quarteto Fantástico que eu considero incrível. Todas elas. Eu gostei muito de todas as figuras. Bom, iniciando aqui, a gente tem logo na frente, né, os 4 principais, que é o Johnny Storm aqui, na sua versão Flame Off, vamos dizer assim, né, a versão sem as chamas. Ben Green, o Coisa, também é uma figura maravilhosa, muito bem feita, apesar de não ter dele aparecer assim no filme bem pouco, só no começo, né? A gente também não tem nem a versão com barba e nem a versão com a roupa completa, mas, cara, pra mim esse é o Coisa. Esse visual aqui dele tá perfeito. O Reed Richards, do Pedro Pascal, também uma figura maravilhosa. Semelhança com o ator é bem gritante aqui. Eu optei por deixar ele bem numa pose bem estática, né? Sem os braços esticados nem nada, porque eu acho que o Reed ele fica bom nessa pose mais calma aqui. A Susan Storm, usando aí o poder dela, né, os campos de força aí. Coloquei ela numa pose relativamente dinâmica aí, eu gostei pra caramba, achei que ficou bem legal. Essa figura, assim, figuras femininas que têm o cabelo comprido é meio difícil de articular a cabeça, então se você olhar a pose dela não fica tão dinâmica por causa da cabeça, mas olhando de longe assim, você acaba não percebendo. Logo aqui atrás tem a Surfista Prateada, né? Também bem legal do filme aí. Antes de partir para o principal, mostrar o Johnny Storm Tocha Humana, né? Totalmente transformado. Eu fiz aqui uma base de arame para ele. E para dar uma disfarçada, não ficar tão destacando aqui, eu pintei ele aqui com um vermelho e um amarelo para dar uma disfarçada. E no centro da coleção, o Galactus, Devorador de Mundos aí. Esse aqui é da coleção Titan, né? Que é uma coleção... É uma figura mais voltada para o público infantil, né? Não é tanto um item de colecionador, até porque é bem limitado a questão de articulação e pintura, mas como a figura é grande, né? E é muito bem feita, combinou bastante com Legends. Embora não seja um item de colecionador, não seja um Marvel Legends, eu achei que ficou muito legal com as figuras aqui. E é claro, quem tem as habilidades aí com pintura, dá para customizar e deixar bem mais legal ainda. Mas eu acho que funcionou bem e dá pra suprir essa necessidade aí de um Galactus na coleção.
Bom, quebrando um pouquinho a ordem aqui dos nichos, eu vou vir aqui para a parte direita aqui da coleção, que eu vou mostrar minha coleção dos X-Men. Aqui é um outro nicho que tem uma mistura, que a gente tem figuras antigas e figuras novas, Marvel Legends, justamente porque a gente não tem tanta variedade de figuras na linha Marvel Legends, pelo menos muitos personagens, né? A gente tem mais Wolverine, tem bastante Deadpool agora, mas aí eu tive que fazer essa mistura aqui. Então, assim, iniciando aqui pelo Professor Xavier. Esse Professor Xavier, ele veio junto com o Magneto, né, no pack do legado, né, legado de 20 anos dos X-Men da Fox. Porém, essa cadeira aqui é do Professor Xavier Toy Biz, lançado no primeiro filme, que eu tenho ele aqui também. Que é justamente aquele que ficou famoso, que o pessoal fica mostrando que a perninha dele é mole e ele não para em pé. Eu tenho ele aqui também. Aqui atrás eu tenho o Wolverine com a jaqueta, também da coleção do... Esse aqui é baseado na aparição dele no Wolverine, Origins Wolverine, né? Só que essa head aqui é a head do Logan, do Deadpool e Wolverine, que eu coloquei aqui, achei que ficou bem legal. Logo aqui do lado a Mística, também da coleção de 20 anos. Aqui atrás, esse Magneto, essa head dele aí é a head que veio no pack com o Xavier, né, do Ian McKellen aí com capacete. Porém, o corpo é do Magneto Toy Biz, do primeiro filme. Então, aqui da mesma coleção aqui, inclusive do Dentes de Sabre, que também é do primeiro filme. E logo aqui no centro, né, essas figuras aqui são todas figuras Toy Biz. Esse Ciclopes é do X-Men 2, essa Tempestade do primeiro filme dos X-Men, a Jean Grey também do X-Men 1, e aqui em cima tá o Magneto do pack, só que como esse traje é o que ele utiliza no Dias do Futuro Esquecido, eu optei por deixar ele com a head do Michael Fassbender, que acho que combina mais com o personagem aqui. Tá um pouco escuro, né? Eu não tenho a iluminação aqui ainda, mas tá dando para ver mais ou menos. Aqui na lateral tem o Colossus, que é o Colossus do Deadpool, né, que lançou aí junto em 2024 com as figuras do Deadpool e Wolverine. Esse Wolverine aqui também é da coleção 20 anos. Essa head dele aqui é a que veio com o Wolverine da jaqueta. Porque esse aqui não é o do Legacy. Esse aqui é o que vem junto com... Até que ele tem as garras de osso aqui, ó. Tá um pouco ruim de focar, mas é essa versão do Wolverine. Aqui atrás eu tenho o Deadpool, que vem com unicórnio. Peraí que o foco perdeu aqui agora. Aí. Tá um pouco escuro ali. Que é o que veio junto com a Megasonic Teenage Warhead. Aqui do lado tem a Domino. Ainda preciso pegar o Cable, que é o que eu não tenho aqui ainda. Aqui o Deadpool, que vem junto com o Logan. E essa aqui é uma figura que foi impressa em 3D. E daí foi pintado aí. E no destaque, bem na frente aqui, eu tenho o Hugh Jackman, né, o Wolverine do X-Men 2. Essa figura aqui ela é interessante que ela é muito mais rara do que parece. Porque à primeira vista você pensa que é o Wolverine do segundo filme, né, da Toy Biz, que vem com aquele acessório do cérebro. Porém, esse aqui é uma versão que vem com o Blackbird, que vem com o jato. Só que é claro que eu comprei ele solto, né, comprei ele usado, mas é uma versão bem difícil de se encontrar. E eu não vejo muita gente falando desse Wolverine aqui, mas é o que eu tenho. Eu não tenho a versão principal, né? Tanto é que ele é um pouco mais limitado em questão de articulação. E bem no centro, junto com o Wolverine, tem o Deadpool e Wolverine do filme. Né? Esse aqui é o Wolverine do Deadpool e Wolverine, né? Com a head aí sem a máscara. Eu tenho os braços sem a manga, que é comprado no AliExpress, né, daquela marca, acho que é Manipo Toys, alguma coisa assim. Só que como eu comprei agora a versão dele que vai ser lançada agora em abril, eu decidi deixar essa aqui com a manga aqui, para remeter mais ao visual do começo do filme. E aqui o Deadpool, né? Essa garra que ele tá usando aqui, eu peguei a garra de um dos Wolverines que eu tinha aqui, coloquei ela encaixada num bracinho de esqueleto que eu comprei numa lojinha de fantasia,
pintei de prata e amarrei no braço dele aqui para simular a hora que ele pega as garras do Wolverine no começo do filme. E essa é a minha coleção de X-Men, que está prestes a aumentar. Eu comprei toda a wave do Deadpool e Wolverine com a Cassandra, a X-24, o Blade, né? Já tá tudo, já fiz a pré-venda de tudo. Então logo esse nicho aqui vai ser atualizado. Bom, eu tô há tanto tempo fazendo vídeo aqui que acabou escurecendo. Eu peguei uma lâmpada aqui que daí dá pra gente mostrar que tem várias figuras que eu não consegui mostrar muito bem. Então eu vou passar rapidamente aqui só com a iluminação agora decente pra gente ver melhor aí as figuras do fundo. Ó. Do Magneto, do Wolverine, do Colossus. Esse Deadpool também que não deu pra ver aquela hora. E vou passar aqui pra minha coleção de Guerra Infinita. É claro que assim, é uma coleção bem pequena, até por conta do espaço que eu tenho, né? Tem muito mais figuras aí no filme Guerra Infinita, mas eu tentei focar aqui nos principais e organizar de forma assim, do meu lado direito eu deixei o time de Wakanda e do lado esquerdo o time de Titã, que foi enfrentar o Thanos lá no planeta Titã. E atrás a Ordem Negra, todos o Thanos e os filhos do Thanos. Então, iniciando aqui, a gente tem o Capitão América, que é a segunda versão que foi lançada, né, com a atualização dos acessórios, também da Red Sculpt dele. Junto com a Viúva Negra, a versão dela com o cabelo loiro. O Pantera Negra, né, o T'Challa aí, com o visual aí do Chadwick Boseman. Aqui em cima, o Falcão. A Feiticeira Escarlate, né, a Wanda Maximoff. E bem no centro, o Thor, que é o destaque, né, desse filme. Da Batalha de Wakanda, mas na minha opinião, o destaque do filme, né? O Thor tem o melhor arco ali do filme, que ele começa totalmente quebrado, né? E se reconstrói e quase vence no final. Porém, né? Ele mirou errado, né? Bem aqui no centro a gente tem o Homem de Ferro, a Mark 50. Mark 50 usando uma Red que vem com a Mark 85 no pack com Thanos. Deixei ele nessa pose aí que simula bastante o pôster do filme. Aqui, logo na sequência, o Aranha de Ferro. Esse Aranha de Ferro veio junto com esse Homem de Ferro. Só que essa Red dele aqui é uma Red que veio com o Homem-Aranha No Way Home, a versão da roupa, a roupa do final do filme. Eu pus nele aqui e achei que ficou bem legal. O Drax, que é do Guardiões da Galáxia 2, mas é o mesmo visual de Guerra Infinita, então tá aqui. Mesma coisa do Star-Lord, também Guardiões da Galáxia 2, mas com exceção da camiseta ali por dentro, ele é bem parecido com o visual que ele tava no Guerra Infinita. Esse Doutor Estranho é o Doutor Estranho de No Way Home, que foi lançado na primeira wave do filme do Homem-Aranha. Só que eu achei que ele combina bastante aqui no Guerra Infinita, né? Pra mim é a melhor Red Sculpt do Benedict Cumberbatch. Aqui atrás a gente tem a Ordem Negra, né? A Proxima Midnight. O Corvus Glaive. O Thanos. Esse Thanos é o Thanos do pack, que vem com a Mark 50 e o Doutor Estranho. Eu não sei se eu chamei ele de Doutor Destino, que eu devo estar confundindo, mas é Doutor Estranho. O Ebony Maw, aqui atrás. O filho favorito aí do Thanos. E o Colo-Obsidian. Esse Colo-Obsidian aqui é a BAF, não é a versão do... Embora todos os outros sejam a versão do pack dos filhos do Thanos, eu não consegui atualizar esse aqui ainda. Então esse aqui ainda é a BAF. Mas eu pretendo trocar ele, vender esse daqui e pegar a versão do pack. E essa é a minha coleção Guerra Infinita. E logo acima aqui da coleção Guerra Infinita, a gente tem a coleção Endgame, que é justamente do último filme dos Vingadores. É uma coleção pequena, relativamente à quantidade de personagens que tem no Endgame, né? Porém, eu tentei focar mais nas figuras, nos personagens que participam mais no filme, né? Porque a maioria dos personagens que estão em Guerra Infinita, em tese, poderiam estar aqui também, né? Porque eles estão, todo mundo, a maioria está ali na batalha final, mas eu foquei mais nos que ficaram, né? Aqueles que participaram do Time Heist também tiveram mais destaque no Endgame. Então, começando aqui pela lateral, a gente tem a Nebula. Essa Nebula é a versão de Guardiões da Galáxia 2, né? Até porque a gente não teve uma Nebula Guerra Infinita. Homem-Formiga ali, de Homem-Formiga e a Vespa ali atrás. Esse aqui é uma mistura, né? É o corpo do Ronin, sem aquele colete dele. E
usando essa head que é daquele pack da roupa quântica, né, que vem várias heads para você utilizar, dentre elas do Clint Barton aqui, para fazer o Gavião Arqueiro. Eu pretendo atualizar esse máquina de combate pelo Patriota de Ferro, mas tô buscando ele ainda. Então, por enquanto, tá aqui com a Mark III, que é do máquina de combate Mark III, que é justamente a roupa que ele usa no Guerra Civil. Esse Rocket Raccoon é Marvel Select. Eu ainda pretendo comprar um Rocket Raccoon para pôr aqui, mas por enquanto eu deixei o Marvel Select aqui mesmo. Aqui no meio a Trindade, né? A gente tem o Thor, a versão da luta final. O Mark 85 do Homem de Ferro, que é a do pack com Thanos. E o Capitão Digno aí, né? Worthy Cap. Esse escudo aqui é um custom que eu fiz. Eu peguei o escudo que vinha com o Stan Lee. Eu cortei ele, pintei para dar esse efeito de quebrado, né? E esse Mjolnir é o Mjolnir que vem com o Thor, que eu coloquei na mão dele aqui. Esse Hulk é uma das poucas figuras que eu tenho, na verdade a única figura que eu tenho, que é SH Figuarts. Esse Hulk é SH Figuarts, não é bootleg, esse aqui é oficial. Eu consegui comprar usado com um cara aí no grupo. Paguei um preço bem bacana, figura bem legal. A Viúva Negra, né, do Endgame, que é basicamente a mesma Viúva Negra do Guerra Infinita, só trocando a head, tirando aquele colete. Isso aqui é o pack, né, com a Capitã Marvel e a Rescue. Eu não tenho muito espaço, então eu não tô colocando ela com os acessórios, né, deixei ela numa pose mais simples, né? Mas quando eu tiver mais espaço, eu vou deixar ela exposta com todos os acessórios, assim como outras figuras. Aqui em cima o Thanos, também do pack com Homem de Ferro. Eu comprei um outro braço para ele, então por isso que ele não está utilizando a manopla, porque eu utilizei o braço da BAF, ele aqui, ó. Então eu consegui meio que ter o visual do final do filme aí, sem ter a manopla na mão. Eu tentei dar aquela pose quando ele ordena o exército dele para atacar. Também bem legal. E esse A aqui vem junto com umas figuras Marvel Select que eu tenho. Eu tinha esse acessório sobrando, eu colei ela aqui no fundo. E essa aqui é a minha coleção do Vingadores Endgame. Como um bônus aqui eu tenho um Homem-Formiga aqui com a roupa de Viagem no Tempo. E a manopla do Infinito, toda quebrada também. Bom, agora eu vou partir então para o último nicho, que é o meu nicho favorito, que é justamente o nicho de Homem-Aranha No Way Home, que é o último filme do Homem-Aranha aí até o momento, né? Eu peguei todas as figuras de No Way Home, eu tenho todas, tanto o Matt Murdock, as outras versões do Homem-Aranha, o Doutor Estranho até que é o que tá aqui na coleção do Guerra Infinita, né? Mas, assim, essa é uma das coleções, um dos nichos que foi tão lotado que eu tive que tirar algum pessoal, né? Pra conseguir colocar todo mundo. Daí eu tentei focar nos vilões e nos 3 Homem-Aranhas e alguns coadjuvantes, como o JJ, né? O Ned, a própria Mary Jane. Então, iniciando aqui pela parte esquerda aqui, a gente tem justamente o Homem de Areia, o Ned e o Jameson. O Homem-Aranha que não tem tanto destaque no filme, então ele tá mais no canto aqui. Dr. Octopus, que é uma figura deluxe, que é uma das minhas figuras favoritas. Muito bem feito esse Dr. Octopus. No centro aqui, os 3 Homem-Aranhas. Então, esses 2 Homem-Aranhas aqui é a versão do pack, que vem os 3, que eu peguei, que era exclusivo da Hasbro Pulse. E esse aqui é o lançamento na segunda wave, que é o traje do final do filme. Aqui o Duende Verde, né, com a Head Sculpt do William Dafoe, que é perfeita, muito boa mesmo. Com o planador dele aqui. O Electro, que foi lançado ano passado, no começo do ano. Figura bem legal também. Uma pena que não dá para remover esse efeito do rosto dele, deixar o rosto do ator. Aqui o Lagarto, que lançou aí na metade do ano passado. E a Mary Jane, justamente segurando ali o Máquina de Cadabra, né, que é o artefato para mandar os vilões de volta para os seus universos. E em destaque,
os 3 Homem-Aranhas aqui de novo, só que dessa vez a versão sem a máscara, né? Com a head aqui do Tobey Maguire, do Tom Holland e do Andrew Garfield. Então, como eu peguei todas as figuras dessa wave, eu acabei ficando com essas 2 figuras repetidas, mas que pra mim vale a pena, eu pegaria independente. Eu adorei ter as 2 versões, tanto com máscara quanto sem máscara exposto na coleção aqui. Ainda tem alguns acessórios, né, como o tijolo que o Matt Murdock segura quando eles atacam na casa do Peter. E essa aqui é a minha coleção, meu nicho, na verdade, favorito. Que eu acho que é a que mais tá bem completo, né? Tem todos os personagens principais aqui. E é bem legal, achei que ficou uma composição bem legal. E agora que eu terminei com os nichos, a gente vai para a parte dos Marvel Select, que é justamente as figuras que eu iniciei minha coleção. Eu comecei minha coleção só com Marvel Select, e no meio do caminho, até por conta da limitação, né, do fato da Marvel Select, da Diamond Select não lançar tantas figuras, né, eu tive que migrar para Marvel Legends, mas ainda assim eu tenho um carinho bem grande por essa coleção aqui. Começando aqui pela esquerda, eu tenho talvez a figura favorita da coleção toda, que é esse Thanos Marvel Select. Esse Thanos que foi lançado ali em dezembro de 2019. É uma das figuras que eu mais esperava, né? E tive que lutar muito para conseguir essa figura na época. Ela é exclusiva da Disney Shop lá nos Estados Unidos, então além de eu ter que importar, ainda foi difícil de conseguir, porque ela esgotou muito rápido. Aqui embaixo tem os Outriders, que foi lançado ano passado também, né, de Guerra Infinita. Deixei aqui junto com o Thanos. E aqui atrás, essas figuras aqui, embora sejam da mesma escala, elas são de uma marca chinesa chamada ZD Toys. O pessoal deve conhecer aí por ser uma coleção bem acessível em questão de valores, né? Elas não são muito articuladas, não são muito um material de qualidade, mas a pintura é bem bonita e ela é bem barata. Sim, relativamente, né? Então a gente tem aqui a Mark 1 aqui no canto, a Mark 2, a Mark 3, a Mark 4, a Mark 6, a Mark 5 aqui, a Mark da maleta, né? Inclusive a maletinha dela tá aqui no chão. E a Mark 7, utilizada no primeiro filme dos Vingadores. E nesse canto aqui eu tenho a Mark 46, Marvel Select. Esse foi o primeiro action figure que eu comprei na minha coleção. Esse foi o que iniciou tudo. Passando aqui pro lado, ainda na parte do fundo aqui, eu tenho a Mark 50, Diamond Select também, a Vespa, o Capitão América do Sam Wilson. Aqui atrás tem o Capitão América de Guerra Infinita também, todos aqui, todos Marvel Select. O Soldado Invernal, aí com a versão dele de Guerra Civil. O Falcão, com o visual que ele usou no Capitão América 2, o Soldado Invernal. Essa aqui é a Hulkbuster, Marvel Legends, a BAF, de Era de Ultron. Aqui é a Capitã Marvel e o Groot. Esse Groot aqui ele é um acessório que vem junto com o Thor. Esse Thor não tá aqui, não tá exposto aqui, ele tá guardado. Mas o Groot é bem legal, o Teenage Groot. E o Baby Groot, que vem junto com o Drax. E aqui outras figuras pequenas como o Homem-Formiga, a Vespa. Esse Wolverine, que é o Wolverine da ZD Toys também. É uma marca chinesa. O Pantera Negra, Diamond Select, que é do filme do Pantera Negra. O Star-Lord, que é do Guardiões da Galáxia 2. E o Drax. Então, aquele Rocket Raccoon que eu mostrei na coleção Endgame vem junto com esse Star-Lord. Como se fosse um acessório, né? A Feiticeira Escarlate, que é uma figura bem bonita também. Inclusive, eu acho que a versão da Diamond Select é muito superior à versão Marvel Legends. Muito legal. Ainda partindo aqui pro canto, Homem-Formiga, que veio da mesma coleção da Vespa, né, do segundo filme do Homem-Formiga. O Máquina de Combate, Mark II, que ele usa em Era de Ultron. O Professor Hulk, a versão aí
com a manopla, né? Você tem a opção de trocar e colocar a mão dele normal, mas ele tem a opção também com a a manopla de nanotecnologia. Esse Doutor Estranho, que é uma figura bem rara de conseguir, a versão Diamond Select. Eu tive que caçar bastante no eBay para encontrar ela na época. É o Gavião Arqueiro. Esse Gavião Arqueiro aqui é do primeiro filme. E bem no centro da coleção aqui, os Vingadores originais, né? Aqui, como o Diamond Select não costuma lançar muitas figuras... Opa! Tive um problema técnico aqui com a luz. Então, assim, no destaque aqui, né, no centro da coleção, a gente tem essas figuras aqui dos Vingadores originais. E como eu estava dizendo, Diamond Select é difícil você fechar as coleções por filmes, né? Porque eles lançavam geralmente uma figura por filme. Então, por exemplo, lança um filme do Thor, sai só uma figura do Thor, ou vice-versa. Então aqui a gente tem uma mistura, né? Que nem esse Gavião Arqueiro é do primeiro filme, dos Vingadores. Esse Thor é o Thor Era de Ultron, que na verdade é um repaint da figura que eles fizeram pro Thor Mundo Sombrio. Esse Hulk é o Hulk do Era de Ultron também, que também é um repaint da versão do primeiro filme, só que eles mudaram os shorts dele, né? Eu acabei fazendo um customizado ali, mas ele tem aqueles shorts dos Vingadores, né? Esse Capitão América é do Guerra Civil, é a roupa que ele utilizou no filme do Guerra Civil. Essa aqui é a marca 85, também do versão Endgame. Essa Viúva Negra é da coleção Era de Ultron também. E o Homem-Aranha do Homecoming. E para fechar aqui o Deadpool, do Deadpool e Wolverine, que também é das ED Toys, lançado junto com esse Wolverine aqui, ó. Ele fica aqui fazendo aí uma graça no cantinho aqui. E essa é a minha coleção digamos aí, na escala 1 para 10. Entre Diamond Select e os ED Toys. Bom, então essa é a minha coleção, né? Na verdade, assim, essa daí é a parte que está exposta, que na verdade tem várias figuras que, infelizmente, por questão de espaço, acaba indo para gaveta. Vou até mostrar um pouquinho para vocês aqui, ó. Tem várias figuras aqui, ó, figuras legais, que estão aqui em stand-by, esperando espaço aí, de repente aumentar, para colocar mais nichos. E tem figuras aí que cortam meu coração deixar guardado, por exemplo, aquele Abutre, esse Abominável, que é muito legal. O Wong aqui também. Tem várias figuras que acabam indo pra gaveta. Olha, aqui mesmo tá cheio. Tem vários Thor. Tem o Lagarto do primeiro filme do Andrew Garfield. Acessórios também, tem bastante acessório. E até algumas coisas que eu tô criando aqui, como por exemplo esse Doutor Destino, que eu tô utilizando a Mark II para criar aí de repente até uma versão oficial dele ser lançada para me usar a minha coleção. Ainda faltou 2 Homem-Aranhas perdidos aqui. Aqui tem a minha coleção de filmes e jogos, né? Mas aqui eu tenho um Homem-Aranha do Andrew Garfield. Essa aqui é a versão lançada lá em 2012, exclusivo da Walmart, que vinha com uma head sculpt dele. E esse Homem-Aranha aqui também, do mesmo filme, do primeiro filme do Andrew Garfield, é um relançamento da CT Toys, que é como se fosse uma cópia na verdade é uma cópia da versão Mayfax, que foi lançado na época. É uma figura que bastante gente pegou aí, porque é bem legal. Articulação bem bacana, pintura bem legal. Eu deixo elas aqui, no cantinho aqui, exposta. Bom, então esse foi o vídeo da minha coleção. Bom, passei tanto tempo mostrando ali que chegou até a escurecer. Anoiteceu aqui. Mas então é isso, esse foi o primeiro vídeo do canal aqui mostrando a coleção. E se eu cometi algum erro falando aqui, vocês deixam no comentário aí. Se vocês quiserem deixar sugestões também que vocês queriam ver, se tem alguma figura que vocês querem que eu mostre, fale com mais detalhe dela aí. Eu posso fazer um segundo vídeo aí. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais.